certeza eu estive pensando sobre um texto, até porque nós temos ouvido no decorrer da nossa vida muito se fala um ditado popular, e eu já ouvi algumas pessoas até referir-se que esta frase ou este termo está na Bíblia, e talvez é muito provável que você também já ouviu esta frase, que mente vazia é oficina do diabo. A verdade é que esta frase ou este termo não está inserido na Sagrada Escritura, mas não é por isso que não é de toda em verdade, até porque às vezes ou em momentos oportunos o adversário de nossa alma tenta lutar. E aonde ele tenta lutar? Em nossa mente, em nossos pensamentos. E quando os mesmos estão vazios, segundo o que o próprio Jesus vai dizer em Mateus 11, versículo 43 ao 45, ele diz que toda pessoa, ela tem um espírito imundo que a cerca, que a ladeia, que a rodeia. Agora, quando esta pessoa recebe o Senhor na sua vida, a sua vida é comparada como que o evangelista Isaac louvou ao Senhor aqui, como uma casa, e esta casa agora está preenchida pelo Senhor. Mas quando esta pessoa deixa esta casa vazia, o Senhor não está mais habitando em seu coração, bem também como não em sua mente. Agora aquele espírito imundo começa a cercar a casa novamente, vê a casa, ela está limpa, ela está adornada, porém a casa está vazia. O que é que este espírito faz? Ele busca 7 piores do que ele ainda, e nem esse dia ele toma posse daquele pensamento ou daquela casa vazia. Então já dá para entender que os nossos pensamentos, quando vazios, quando sem nada, pode sim ser oficina para o diabo trabalhar. Eu tive o privilégio de ter um pastor lá de São Paulo, o pastor Edinaldo, e ele tinha como lema de vida ministerial uma frase que ele sempre me dizia: Pastor Luiz, obreiro que não trabalha, dá trabalho. Por quê? Porque todas as vezes que você não está ocupado com nada, a sua mente oscila em outras coisas. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, está escrito: de tudo que deves guardar, guarde o seu coração, porque dele ou nele é guiado a fonte da vida. Eu até fiz uma anotação, porque na nova linguagem dos dias de hoje, da Bíblia Sagrada, está escrito assim, em Provérbios 4, 23: tenha cuidado em que você pensa, a vida é dirigida pelos seus pensamentos. Na noite de hoje, Deus nos reúne aqui para nos trazer um alerta, para blindar não só o nosso coração, mas também a nossa mente de maus pensamentos. Deus está nos reunindo aqui para dizer: eu vou blindar o seu coração e a sua mente, porque maus pensamentos querem conduzir a sua vida para maus caminhos. Mas o que Deus tem para você é pensamento de paz, é não de mal, segundo o que está escrito em Jeremias 29, versículo 11. E você crê nisso, faça barulho de glória ao nome
entendermos o que o Senhor tem a nos falar nesta noite. Eu me lembrei de um episódio que aconteceu com Davi, o maior monarca dos judeus. Davi é aclamado até hoje em Israel, mas não obstante ele ter galgado conquistas e muitas vitórias através do Espírito de Deus e da força do Senhor que habitava em sua vida, ele não esteve isento de passar por situação como esta. Davi, ele reúne o seu exército juntamente com o seu general, no período que os reis tinham por costume sair para a guerra. Mas Davi não vai. Davi está acomodado. Davi chegou no ápice do seu ministério, e coisa difícil é a crente acomodado. Quando tudo está bem, quando tudo vai bem na vida dele, a conta bancária está mil maravilha, o ministério está bem, a família está bem, o que acontece? Ele deixa de orar, ele deixa de frequentar os cultos, ele deixa de buscar a Deus no jejum, na consagração, ele se acomoda. Foi isso que Davi fez. Davi se acomodou. Ele disse: eu já pelejei muito, eu já lutei bastante, isso não é mais para mim, vão vocês agora. Ele transfere a responsabilidade que era para estar sobre os seus ombros, nos ombros de terceiros. Até então tudo bem, mas aonde ele estava parado, sem fazer nada, com a mente vazia. O diabo agora acha uma situação oportuna para armar ou lançar um laço para Davi, porque ele é bom em armadilhas, porém o nosso Deus é mestre em livramentos. Eu não sei se você consegue compreender. O adversário da sua alma, ele tem armado armadilhas e laços para lhe derrubar, para lhe fazer cair em fé. Mas Deus está dizendo: eu corto todo laço, eu desfaço toda armadilha da noite de hoje. Eu vim pregar para alguém aqui que Deus está dizendo: tudo aquilo que o adversário preparou contra você, contra a tua vida e contra a tua casa, a resposta para ele aqui está escrito no livro do profeta Isaías 54, versículo 17: nenhuma ferramenta preparada contra ti irá prosperar, é toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenará, porque esta é a herança do Senhor. Levante uma mão para o céu, porque Deus está dizendo para alguém aqui: o adversário preparou um laço, ele armou a armadilha contra a tua vida, no teu casamento, no teu ministério, mas Deus está a dizer para alguém: eu corto todo laço e opero como Deus do livramento sobre a tua vida, diz o Senhor. E você que pega, fecha a mão, abre a boca e dá glória. Meus irmãos, eu escuto também. Davi, ele desocupado, agora está propício à queda. O que Davi faz? O texto diz que ele levanta do leito à tarde. Ele começa a passear no palácio, desocupado, sem fazer nada. Crente desocupado é um prato cheio para o diabo. Dê uma olhada para alguém que está do seu lado e diga: ocupe-se, ocupe a sua mente e ocupe com as coisas de Deus. Tenha hábito de se ocupar com as coisas de Deus. Não adianta a mente estar ocupada
coisas que não provém de Deus, que não lhe acrescenta nada com o Senhor. Pessoas desocupadas, que não querem compromisso com Deus, com a sua palavra ou com o Evangelho, é um prato cheio para o adversário. Mas enquanto você está ocupado com as coisas de Deus, enquanto você cuida das coisas dele, ele cuida das suas também. Enquanto você cuida da casa dele, ele cuida da sua casa também. Porque segundo o que está escrito no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, versículo 30, parte B: eu honro todos que me honram. Só quem honra a Deus, levante a mão, porque Deus já está dizendo: tem honra chegando para a sua vida, casa e família, diz o Senhor. Davi está desocupado, a mente vazia. O adversário coloca o laço e trabalha em sua mente. E Davi agora está perto de quebrar uma das leis morais de Deus. Israel e todo Judá recebem 613 mandamentos. Dos 613, 10 são consideradas leis morais, que são os 10 mandamentos. Entre eles o 7º, que é: não adulterarás, não cometerás adultério. Davi conhece muito bem isso, porque todo israelita era ensinado desde pequeno a cumprir e exercer as leis de Deus. É por isso que Paulo diz que se tropeçar em uma só das leis, é o mesmo que tropeçar em todas. Eles cumpriam com afinco, mas agora Davi está prestes a quebrar uma das leis morais de Deus. Davi, sabendo, porque ele pergunta quem é a mulher, ele quer saber de onde ela vem e se ela é casada com alguém, e recebe as informações. Ele poderia ter desistido. Deus nos dá tempo para desistir. Deus nos dá tempo para nos arrepender. É por isso que às vezes você olha e vê algumas pessoas pintando e bordando, e até dentro de igreja, e você diz: por que é que nada acontece? Será que Deus é injusto? Será que haverá impunidade? Não é. Porque segundo o que Pedro escreve na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 8, Pedro vai dizer que Deus é longânimo. O que é longânimo? Deus é paciente. Segundo ali Pedro 3,8, ele diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia. Deus é longânimo, não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Então não é que a longanimidade de Deus é injusta, Ele só está dando tempo para alguém. Eu gostaria de lhe dizer que Deus, Ele sempre nos dá tempo para nos arrepender. Só que isso não significa que a conta não chega, que o juízo não chega. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 17, está escrito que o juízo de Deus chega e começa dentro de sua casa. E se começa dentro de sua casa, que fim terá então aqueles que não obedecem ao seu evangelho? Dê uma olhada para alguém que está do seu lado, diga para ele, diga para ela: seja obediente ao evangelho. O juízo está chegando e vai começar de dentro da casa de Deus. Não significa que Deus vai deixar alguém impune, porque nestes últimos tempos a espada de Jeová vai descer. Você vai ver que Deus vai desmascarar a muitas pessoas que andam de engano. Aqueles que Deus deu tempo para se arrepender e não quiseram a justiça
vai chegar. E se você se alegra, levante a mão e dê glória. Davi manda chamá-la. E ele constrói um pensamento. Ele constrói agora algo que não deveria em seu coração. Porque o pensamento provém do coração. Não sou eu quem diz isso, é o próprio Jesus. Em Marcos 7:21, ele vai dizer que os pensamentos maus procedem do nosso coração. É por isso que o nosso coração e mente devem estar blindada por Deus. Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Ele vai dizer que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes devemos deixar tudo conhecido ao Senhor, com oração, com clamor e com ação de graça. E o mesmo Deus vai guardar a sua mente e o seu coração. Eu gostaria que você levantasse uma mão para cima, porque Deus está dizendo para alguém aqui: os maus pensamentos eu vou tirar da sua vida. Do seu coração eu vou arrancar os maus pensamentos. Eu guardo a tua mente. Eu blindo o seu coração nesta noite. Aquilo que queria, o que eu estava planejando, o pensamento ruim que não provém de Deus, está sendo quebrado hoje. E a sua mente e coração guardado pela poderosa mão do Deus vivo que tu serve. Esse tu crê, dá glória para Jesus de Nazaré. Qual é o fim de tudo? Ele comete, ele vai até o fim do seu pecado. Isto só não é suficiente, porque a consequência vai chegar. Tudo que fazemos tem consequência. Não adianta. Tem pessoas que fazem isso e aquilo, e depois se passam como um coitadinho, dizendo: o diabo está furioso. Nem sempre é o diabo. Às vezes é a consequência. Às vezes é a conta que chegou. E ninguém vai partir daqui sem antes pagá-la. Chega para Davi: qual é a conta? Eu estou grávida. A casa caiu. Todo mundo vai saber. Porque não existe nada que esteja em oculto que Deus não trará à luz. Às vezes pensamos que enganamos, mas só enganamos a nós mesmos. Porque quem é que pode enganar o Deus de Daniel capítulo 2:22? Ele revela o oculto e o escondido. Ele sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. Deus traz a luz aquilo que Davi estava querendo jogar para debaixo do tapete. Agora vamos descobrir, Davi, o que faremos. O grande problema é que o mesmo salmista vai compor o Salmo 42, versículo 7. E ele diz: um abismo puxa outro abismo. Na tentativa de consertar um erro, ele comete outro. Provérbios 28, versículo 13. Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Ele quer esconder. Ele luta de tal forma para esconder que ele já não está mais preocupado em quais leis ele vai quebrar de Deus. Porque tem gente que já está tão acostumado com o pecado, já está tão acostumado com a iniquidade, que para ele não tem mais problema pecar. O que é acostumar? É cultivar. A palavra cultivar, ela é derivada de cultura e de culto. Porque eu cultivo o que é a minha cultura, e o que é a minha cultura é o culto que eu presto ao Senhor. Porque tem gente que acha que culto é só aqui. O seu culto é a sua cultura, é a sua prática diária, é o que você apresenta a Deus no seu dia a dia.
Está salgado, não está? Depois você bebe água e engole que desce. Deus está nos dizendo para mudarmos o que temos cultivado como cultura. A iniquidade nada mais é do que o pecado premeditado costumeiramente. Porque eu cometo tanto este pecado que para mim já não é mais erro. Para mim já não é mais pecado. Eu tenho tanto costume de falar mal de alguém. Aqui não tem isso, mas eu vou falar. Que para mim isso já não é mais erro. Eu tenho tanto costume de assistir algumas coisas que para mim isso já não é mais pecado. Eu tenho tanto costume de fazer algumas coisas, isso são hábitos, que para mim já não é mais pecado, é costumeiro. Eu já estou com a mente cauterizada, mas o Espírito Santo de Deus hoje vai descauterizar a nossa mente e trazer temor para o nosso coração. E só quem quer receber mais temor de Deus, levante a mão. É minha glória para Jesus. Eu tenho amigos, conhecidos, que eles têm costume de ficar na igreja, mas ainda assim continuar em práticas mundanas. É costume deles. Mas Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Ele vai dizer que Deus fez nova todas as coisas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. O que fazia lá atrás já não cabe mais eu fazer agora. Pessoas têm hábitos, costumes, e Davi estava assim. Ele estava tão acostumado na prática do pecado que para ele não tinha mais problema pecar. O que ele faz? Ele chama Joabe, o seu guerreiro, e manda enviar o marido, glória a Jesus, Urias, o Eteu. O marido vem até o rei e se apresenta. Davi dissimulado quer que o marido vá para casa para conhecer a esposa e ele não seja culpado do filho. Para quê? Para correr da responsabilidade, para tentar colocar um pano quente em cima. Mas não dá certo a ideia de Davi. O que ele faz? Ele vai se afundando ainda mais. Porque é assim, irmão, se não buscamos em Deus arrependimento, a tendência é afundar cada dia mais, atolar-se no erro. E é isso que ele faz. Ele vai premeditar a morte de Urias. Vai mandar uma carta para Urias mesmo e diz: entrega a Joabe. Urias não sabia que era a sentença de morte dele. Porque tem gente que é tão dissimulado a este ponto. Ele está do seu lado e tramando contra você. Ele está do seu lado e quer ver o seu mal. Ele está do seu lado e quer ver a sua queda. Mas Deus está dizendo: eu vou te guardar de todas estas falsidades e deslealdade sobre a tua vida. Você crê nisso? Levante a mão e dê glória para Jesus. No livro de Esther você vai ver que Amã, ele constrói uma forca para Mardoqueu, ou Mordecai, o judeu. Mas o texto diz, no capítulo 7, que o rei enforca Amã na forca que ele preparou para Mardoqueu. As pessoas que cavaram na sua cova, elas mesmo cairão nesta cova. Pastor, isso daí é espírito de vingança. É nada, é lei da colheita. Aquele que deseja o mal para o próximo vai receber o mal. Aquele que faz o bem recebe o bem. Paulo escreve em carta aos Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus ninguém escarnece, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Davi
Davi envia, pela mão de Urias, a sentença de morte dele. Ele chega e entrega na mão de Joabe. Joabe lê a carta, diz tudo bem. Urias morre na batalha. Para Davi está tudo resolvido. Para Davi está tudo certo. Joguei a sujeira debaixo do tapete. Ninguém vai ver. Ele mal sabia que o dono da casa vasculha todos os cômodos. Davi continua com a sua vida normal, continua como rei. E aqui no versículo do capítulo 12, segundo livro do profeta Samuel, Natã, o profeta, vai chegar até Davi. Davi, como se nada tivesse acontecido, recebe o profeta conta para ele uma parábola. Ele dizia: em uma cidade havia dois homens, um era rico e o outro pobre. O rico tinha muitas ovelhas, muitos cordeiros, e o pobre só tinha uma cordeirinha, que comia do bocado de sua mesa e dormia com ele abraçada. O rico recebe um viajante e não quer oferecer nenhum das suas ovelhas para o viajante. Pega a cordeira do pobre, a única que ele tinha, sacrifica ela, e o pobre fica sem nada. Davi é tomado de um furor, de um ódio imenso. E Natã pergunta: o que faremos a este homem? Davi diz: mate ele, restaure 4 vezes o que o outro perdeu. Deus, Ele não condena o julgamento. Ainda que muitos usam aquele capítulo de Mateus 7, não julgueis para não serem julgados. Deus não condena o julgamento. O que Deus condena é o julgamento hipócrita. Porque Davi estava com teto de vidro e ainda assim estava apontando o outro. Quantas pessoas que você conhece, e nem precisa me falar se conhece, que é assim. Ele quer tirar o cisto do olho do irmão, mas está com argueiro, com a trave nos olhos. E Jesus disse: se quiser retirar, se quiser falar alguma coisa, arruma primeiro a tua vida, arruma primeiro a tua casa. Isaías capítulo 6, ele diz que vê o Senhor assentado em alto sublime trono, e quando ele está perto de Deus, ele repara no pecado de quem? De Israel? Sidom? Tiro? Não. Ele diz: ai de mim, que sou um pecador. Ele olha para si mesmo. Está mais do que na hora de nós começarmos a analisar a nós mesmos, antes de olhar para a vida dos outros, começar a julgar-nos a nós mesmos. Paulo, quando vai instruir a ceia do Senhor, ele diz: pois examinai o homem a si mesmo. E Deus está dizendo para alguém: eu deixo um espelho espiritual sobre a sua vida, e você vai encontrar muitas falhas, mas não vai ser nos outros, vai ser em você mesmo, para arrumar a sua casa. Davi, ele, com a mente vazia, desencadeou todo este mal. Estava já com a mente cauterizada e com o dedo apontado para condenar alguém, sem saber que a condenação seria para ele mesmo. Porque da mesma forma que eu julgo, eu serei julgado. Tem muita gente que coloca uma tonelada no ombro de um irmão, mas ele mesmo não carrega nem 100 gramas. Hoje Deus está nos ensinando, por intermédio de sua palavra. O que eu acho não importa. O que importa aqui é o que a palavra está dizendo. Aleluia! Desse jeito! Então olha para Davi e diz: você é um homem. É você o dono desse pecado. Davi achou que estava encoberto. Deus trouxe a luz. Deus mostrou a verdade.
Davi confessa, Davi se arrepende, e Davi vai compor os Salmos 51. E o verso 10, eu gostaria de ler com os irmãos. Eu disse que seria um culto didático de ensino da palavra. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Da onde provém o pensamento? Cria em mim um coração puro. Renova dentro de mim um espírito reto. Em outras versões, inabalável. Não me retires de sua presença, não me expulses da sua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Por que Davi faz esta oração? Porque se existe algo que retira ou atrapalha o nosso relacionamento com Deus e com o teu Espírito, é o pecado. Isaías 59 é muito dito em nossas igrejas, que diz: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não lhe possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não lhe possa ouvir. E só ficamos nesse primeiro versículo. Mas aí tem o 2: mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o Senhor vosso Deus. Ele entende que o pecado dele é que não está deixando sentir a presença do Senhor e a alegria da salvação. Então ele diz: não retires de mim o teu Espírito Santo, restitui em mim a alegria da tua salvação. Na noite de hoje, eu gostaria de avisar aos amados irmãos que todos quantos confessam, 28:13 de Provérbios diz que o que encobre não prosperará, mas o que confessa alcançará misericórdia. Confesso para quem, pastor? Tem confessionário aí? Não, porque eu não tenho poder para perdoar pecado. Você diz ao Senhor, diz: Deus, eu não quero mais ficar com maus pensamentos, eu não quero continuar em práticas errôneas, erradas. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu não quero cultivar hábitos que me desagradam. Tem alguém aqui que não quer? Diga glória a Deus. Não. Você quer continuar cultivando hábitos que desagradam a Deus? Eu sei que não. Todos nós que estamos aqui, não é porque não tínhamos nada para fazer. Em uma noite calorosa de quarta-feira, você poderia ter pegado alguém e ter ido numa sorveteria, mas você veio aonde? Buscar a Deus, ouvir a sua palavra. Eu sei que você quer ser tocado por ela, quer ser mudado por ela, e Deus está dizendo: eu vou mudar alguns hábitos da sua vida que você tem cultivado. Eu vou proteger a sua mente e o seu coração. Não ficará mais vazio para que o adversário use a sua mente como bancada de trabalho. Ele vai retirar maus pensamentos. E o que é que eu vou pensar, pastor? Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz exatamente o que é que devemos pensar. E eu encerro aqui a minha fala. Paulo escreve a carta aos Filipenses preocupado no que é que os crentes têm mantido o seu pensamento, no que é que eles têm ocupado a sua mente. E ele diz aqui, finalmente, irmãos, Filipenses 4:8, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que há de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento.
Nesta noite Deus está dizendo: se não tem boa fama, não ocupe o seu pensamento com isto. Se não é respeitável, se não é justo, se não é puro, se não é amável e se não tem virtude, não ocupe o seu tempo e o seu pensamento com estas coisas. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Quando Davi confessa a Natan, Natan diz a ele: Deus te perdoou do seu pecado, você não vai morrer, porque você sabe bem como eu, que o salário do pecado é a morte, mas se existe um dom gratuito de Deus, é a vida. Paulo escreve aos Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é esta graça que Deus está dizendo: eu vou derramá-la sobre a sua mente e sobre o seu coração. Maus pensamentos não poderão pairar mais sobre a sua vida, porque Deus está dizendo: eu trago pensamentos bons, eu trago pensamentos positivos, eu trago pensamentos de boa fama, eu trago pensamentos louváveis, eu trago pensamentos que dissipam todo mal. Coloque a mão sobre o seu coração, por gentileza. Como eu disse, o pensamento procede do coração. E se dentro do coração só tem coisas ruins, o pensamento também será de coisas ruins. Mas eu tenho a certeza que Deus está fazendo como Davi orou: purifica, Senhor, o meu coração. Ele está purificando o coração de alguém que está aqui. Ele está limpando a mente de alguém que está aqui. E Deus está dizendo: o meu perdão te alcança. O que era de mal para acontecer na sua vida e em meio à tua família não acontecerá mais, porque eu estou cortando a sentença. A partir do momento do arrependimento e do eu confesso, há perdão também da parte de Deus sobre a nossa vida. Senhor, aqui está a tua igreja e os teus eleitos.